O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos começando aí mais uma edição do Muito Mais Saúde, sempre levando boas informações para vocês, informações variadas, né? Todas as áreas da saúde a gente procura abranger aqui, na área da psicologia, na área da odontologia, na área da fisioterapia, da dermatologia, enfim. A saúde humana é uma coisa enorme, né? Todos os campos que levam ao bem-estar das pessoas, a gente procura abranger aqui. Hoje nós vamos falar com uma companheira fisioterapeuta que já esteve aqui na TV, me parece que no programa da Luciana, que é a doutora Fabiola Aguiar, que está aqui comigo. Fabiola, boa noite. Boa noite, doutor Norberto. É um prazer receber você aqui e a gente vai abordar com a Fabiola uma terapia que ela está aplicando, que inclusive ela comprou a aparelhagem própria, adequada para isso, que é a terapia das ondas de choque. Eu mesmo já li muitas coisas sobre esse tipo de tratamento e nós conversamos, eu e a Fabiola, por exemplo, embora seja diferente, né, do seu tratamento, trata-se de cálculos renais, quer dizer, pedras nos rins, com ondas de choque. E às vezes eles conseguem quebrá-las, esfacelar em pedras pequenas que acabam saindo, né? Sim, sim. Fabiola, há quanto tempo você vem trabalhando com isso, ou quando que você começou a trabalhar com isso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor, é um prazer enorme. Eu estou no trabalho com as ondas de choque há mais ou menos uns 2 anos e meio, desde que a gente teve a atuação regulamentada pelo nosso conselho, pelo COFITO. Então, há 2 anos e meio eu adquiri o equipamento e comecei a trabalhar, mas eu já estudo ondas de choque há muito tempo. Porque inicialmente eu encaminhava muitos pacientes para fazerem tratamento por ondas de choque até fora de Friburgo, né? Porque não tinha esse tratamento aqui. Então, eu já estudo onda de choque há bastante tempo. Você me falou que foi a um congresso de fisioterapia, foi aonde? Na Nova Zelândia? Sim, foi uma certificação internacional pela Sociedade Internacional de Terapia por Ondas de Choque. Ela que é o órgão máximo de regulamentação da atuação do profissional por ondas de choque, das normas internacionais, é essa sociedade que determina. E eu fui fazer essa certificação inicialmente e em seguida tinha um congresso e a gente nessa certificação a gente passa por uma avaliação e foi na Nova Zelândia agora em abril. Sobre ondas de choque. Só sobre ondas de choque. Mas ela é multiprofissional, né? Todas as áreas que atuam com a onda de choque. Então tem o fisioterapeuta, mas quem na área da medicina, quem que atua com isso? Só os ortopedistas? Não. Urologistas também? Urologista bastante. Cardiologistas? A cardiologista agora é uma nova área, né, que está começando lá fora, uma força muito grande. A questão da revascularização, com o uso da terapia por ondas de choque. Os reumatologistas, os profissionais especialistas em dor, eles trabalham muito com a onda de choque, sim, os médicos de dor. E também lá fora existe uma especialidade que é muito interessante, né, que é a podologia, que é quase um curso de medicina lá fora. E é diferente do podólogo aqui do Brasil, mas lá o podólogo ele é um cirurgião, na verdade. Mas precisa ser médico para ser podólogo? Não, mas é um curso de nível superior. Sim, deve ser demorado alguns anos. Sim, 4, 5 anos, se eu não me engano, é um curso de podologia. Nós trouxemos aqui uma jovem, esqueci o nome dela, muito bacana. Ela fez um programa conosco, ou 2, fez um, tempos depois fez outro, ela é podóloga.
E até tem alguns colegas médicos que foram no consultório dela, que é ali em Olaria. E ela trouxe aparelhinhos que ela usa e uns 2 deles ficaram muito satisfeitos. E ela mostra fotos antes do tratamento, principalmente em idosos, que estavam começando a ter, assim, uma deformação dos dedos, principalmente dos pés, pelo crescimento anormal das unhas. E aquelas unhas que ficam como se encravadas, né? Com dores. E ela fez o curso de podologia num instituto no Rio. Não lembro o nome, mas não foi um curso tão longo, foi de 1 ano, eu acho. Não, lá eles trabalham até com a própria cirurgia, a cirurgia do pé, principalmente de unha ou deformidade, né? É feita pela patologia. E aí lá eles têm essa regulamentação. Curso. Interessante, eu não sabia. A gente vê aqui casos de pessoas idosas que a família não tinha como, ou ninguém se preocupou em tratar aquelas unhas, e os dedos vão ficando aleijados. Sim. E a pessoa não pode nem calçar um sapato, nem um chinelo de dedo. Que coisa, né? Muito, muito. Sofrimento. E é doloroso, né? É muito doloroso. Aí você usa, você viu eles usando ondas de choque lá para isso, em podologia? Usam também muito para as próprias patologias do pé, que é o que a gente usa muito aqui também, né? As fascites, as tendinites, neuroma de Morton no pezinho, né? Então, isso a gente usa bastante aqui também. Interessante, né? Essa aparelhagem, que depois a gente vai mostrar, você trouxe o seu aparelho? Não trouxe o aparelho porque ele é grande e pesado. É grande, não dá para trazer, né? tá. Mas a gente pode mostrar depois num filmezinho. Tem uma imagem aí. Depois. Agora, esse aparelho, ele já é produzido aqui no Brasil, é fabricado aqui ou você tem que mandar vir de fora? Esse meu equipamento, ele é um equipamento suíço. Aqui no Brasil, equipamento de grande porte, de grande potência, de grande capacidade feito, o meu ainda não é produzido no Brasil. O seu, qual é a empresa que você... Storz Medical. Essa firma, eu tenho um aparelho que está lá no Hospital Unimed, da Storz, para cirurgia por vídeo, laparoscopia. Nós compramos numa empresa do Rio chamada H-Stratner. A Stratner é a mesma que eu comprei também. Você comprou, né? Ficava lá, não sei se ainda fica na Barreira do Vasco. Um lugar até meio perigoso na época, mas isso quando nós compramos tem uns 30 anos já. Quando eu fui adquirir o equipamento, eu fiz uma pesquisa muito grande, fiz que a gente chama de demo, peguei alguns equipamentos de outras marcas, eu usei durante um tempo cada um para poder avaliar o que seria o melhor equipamento. Isso. E na época, por ser um equipamento muito caro, então, já que o investimento ia ter que ser alto, eu procurei fazer o melhor investimento possível. Então, aquela coisa que igual você vai comprar um carro. Você tem que pesquisar e você tem que saber o que vai melhor te atender. Né? E hoje, graças a Deus, eu tenho o melhor equipamento que a gente tem no mercado hoje. Que a Storz é alemã, se não me engano, ou não? A fábrica fica bem ali na divisinha, entre Alemanha e Suíça, né? É uma cidadezinha... Não me recordo muito bem o nome, mas é mais Suíça, mas é Suíça bem divisa com a Alemanha. Essa empresa, essa H-Strat, né, que é uma revendedora de aparelhos para uso médico, eles têm muita coisa. Tem. Não só para vídeo. É uma referência, é verdade. É uma referência eles mundial. têm aparelhos de videoesteroscopia para cirurgia dentro do útero. Tem aparelhos para cirurgia dentro do joelho, Sim. enfim. E tem o seu também. Né? O nosso, quando compramos, foi nessa firma, na Stratner, você comprou com eles também. Eles são muito bem referenciados, né? São super atenciosos. E tem uma tecnologia, assim, de ponta mesmo, né? Eles investem muito nisso. O equipamento deles é extremamente eficaz e é um equipamento de muita segurança para a gente que está usando, porque você sabe que você está trabalhando com a coisa certa, né? Assim, você sabe que você está entregando realmente aquela energia que ele está falando, você sabe que o aparelho te entrega realmente segurança para o trabalho. E eles dão um suporte de atendimento muito bom também. Então, assim, eu fico feliz de ter
ter tido a oportunidade de realmente conseguir adquirir um equipamento de qualidade para esse trabalho. E a vantagem de lidar com essa empresa é que quando, pelo menos conosco foi assim, quando tivemos necessidade, quebrou uma peça, não do aparelho principal, mas até mesmo do aparelho, eles prontamente vêm, pegam, trazem um substituto para você não ficar sem o aparelho nenhum, levam o seu, enfim, fazem lá o que precisa ser feito, né? Manutenção, né? A manutenção, isso mesmo. E você então já tem esse aparelho há 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de quase 2 3 anos. Né? Com o passar do tempo vão surgindo peças que você pode adaptar ou você substitui, coisas mais modernas. Sim, né? O que eu já fiz agora no congresso, a gente já traz alguma coisa diferente para colocar junto, uma ponteira diferente que a gente adapta e assim. Isso é muito interessante. Né? E isso faz a diferença. O equipamento que está sendo usado para a terapia por ondas de choque faz muita diferença, né? Porque o que é o importante na terapia, que a gente vai falar mais sobre as ondas, é a quantidade de energia que você entrega para o paciente, na frequência que você entrega para o paciente. E cada equipamento de cada empresa diferente, eles têm capacidade de energia e de frequências diferentes também. E por isso que eu digo assim, quando eu optei por comprar um bom equipamento, era a opção de comprar o que tivesse, o que eu pudesse oferecer de melhor. É o que tem de mais energia e de mais frequência no mercado hoje. Isso é muito importante, porque quando você vai atender o seu paciente, você pode, não digo prometer, porque em saúde a gente não pode prometer nada, né? Mas a gente pode dizer, olha, a possibilidade de você ter uma boa melhora com esse tratamento, com esse aparelho, é de 40%, 50%, 80%. Sim. Né? É diferente quando você usa aparelhos que você mesma não confia. Sim. Né? Porque também o sucesso de um tratamento depende de muitos fatores. Muitos. Não é só você chegar e dizer, olha, eu tenho uma vontade que você fique bom. Não é isso só. E esse é um grande problema, né? Porque o paciente, quando vem para a onda de choque, geralmente é um paciente daquele de fim de linha, que ele já passou por tudo e nada deu certo, e ele chega para fazer o tratamento, porque ali vai ser a última opção para ele. Então, ele já vem com muita frustração, porque já fez muita coisa que não deu certo, e também já entra naquele quadro que a dor já é crônica, então ela deixa de ser só uma dor nociceptiva para ser também uma dor de caráter central também, né? O que já complica um pouco mais para a gente, mas e um emocional meio que jamais abalado, né? Em função, porque a dor ela drena a energia da pessoa, né? A dor ela tira a função das pessoas, então e a gente tem um resultado geralmente em torno de 80% mesmo. De 80% a 85%, dependendo da patologia. De bom resultado. De resultado positivo, sim. Você falou uma coisa importante, Fabiola. Foi o que outro dia o nosso colega, o doutor Armando Lemos, que é neurocirurgião, estava comentando. Quando as dores ou os problemas ficam muito tempo antes de serem tratados, e que se tornam, vamos dizer assim, quase crônicas, existe o componente emocional, né? Muitas vezes, uma grande parte da dor já é emocional, já é mentalizada. A gente nem fala emocional, a gente costuma dizer que é emoção, porque ela é coordenada no sistema límbico na mesma área da emoção. Então, elas se fundem, né? A emoção com a dor, e aí complica um pouco mais. É difícil até muitas vezes para o profissional, seja psicólogo, seja fisioterapeuta, seja o psiquiatra ou o médico, o neurologista ou o ortopedista, eles dizer assim, até onde essa dor vem da sua cabeça, da sua imaginação, ou até onde ela é física, porque é difícil separar, né? Quando você tem o paciente que, como se diz assim, ele tem um problema emocional
que passa a ser um problema físico. É a somatização, né? A somatização. E, na verdade, o que é difícil você fazer o paciente entender que, na verdade, a gente não está duvidando daquela dor, em momento nenhum. É uma dúvida da dor. Quando a gente fala... ultimamente, a gente troca um pouco essa nomenclatura de emocional exatamente por causa disso, por muita gente, de repente, achar que a gente está... duvidando dessa dor, né? A gente coloca a questão de ser uma emoção e entender que a dor dele é importante para a gente, mas também que a gente precisa reeducar essa dor. A gente precisa desprogramar a dor, porque a dor tem memória. Assim como a gente tem memórias de traumas, a gente tem memórias, todas as memórias, a dor a gente também guarda na memória. Com certeza. Então, se você chamar e puxar pela dor, ela vai vir. Então, assim, que a gente também precisa desprogramar a dor, que é um processo, né? Então, assim, é até importante a gente falar sobre isso, que a terapia por onda de choque é extremamente eficaz, mas ela não funciona sozinha, né? A gente vai precisar de um trabalho conjunto. Ela só tem a capacidade de chegar onde a gente não consegue chegar com as outras terapias normais, porque a profundidade que a onda de choque chega é muito grande. Os fatores biológicos que a gente consegue estimular com a onda de choque, a gente não consegue com nenhum outro equipamento, com nenhuma outra terapia. E aí sim a gente consegue evoluir muito bem com o quadro do paciente, para aí a gente traçar outras diretrizes, como a reeducação da dor, a atividade física ou a própria reabilitação. Às vezes o paciente ele melhora o quadro dele, tanto de dor como de função, mas ele precisa lá na frente também trabalhar a parte reabilitativa dele, continuar o processo reabilitativo dele. Tudo isso vale a pena ser discutido e depois a gente vai mostrar, né, o aparelho seu, como funciona. Agora, uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer. O público que você, pelo menos você tem pouco tempo de uso, 3 anos, você tem uma vida de trabalho aí de 40 anos pela frente, 30. Tomara. Né? Sim, se Deus quiser, né? Se você continuar nessa carreira bonita. Mas o público-alvo, ou o público assim, mais frequente no seu trabalho lá no seu consultório, para esse tratamento, para o uso da onda de choque, é o público que você prevê. Qual é o público mais idoso? É a mulher, é o homem? É dividido meio a meio? Como é que é isso? É muito dividido. É muito dividido. É muito dividido porque, assim, hoje a gente tem uma adesão muito grande ao esporte, né? E o esporte, ele acaba sendo muito lesivo também, né? Então, eu tenho uma gama de clientes muito grandes que são esportistas, não atletas, mas que são esportistas. Tem as pessoas mais idosas, tem a mesma equivalência de homens e mulheres, é muito eclético. E interessante que é assim, né? É numa demanda muito grande do boca a boca, né? Porque vem um que já está com dor. Eu tenho uma senhora que eu sou apaixonada por ela e que ela fala assim, ela já tem a faixa dos 80 anos, e ela fala, eu tinha 40 anos de dor no meu joelho e eu não tenho mais dor. E isso é de uma gratificação tão grande, porque outro dia ela viajou e foi para uma praia dessas daí, não sei, Natal, alguma coisa assim, e ela estava fazendo um passeio daqueles de moto na areia, e aí ela postou uma foto falando assim, isso só é possível graças ao tratamento e à terapia por onda de choque, porque era uma pessoa que não tinha nem qualidade de vida por conta de dor no joelho. Então, assim, o público é muito eclético, mas tem esse público de mais idade, com as artroses que a gente tem. Porque o desgaste ocorre também pela idade, pelo uso, pelo tempo de uso, né? Mas e o desgaste também acontece pelo excesso de uso, como nos esportistas. Com certeza. Até se discute muito isso. Pessoas que fazem atividade física mais pesada, aquela gente que senta naquela bicicleta, que eu não sei o nome que dão.
O spin que chama? Spinning. Spinning, na bicicleta, é isso? Naquela que tem a aula na bicicleta? Que as pessoas vão nas academias de atividade física, sentam e ficam pedalando, é isso? É spinning? Spinning. Bom, eu nem sabia o nome. Mas eu penso assim, uma vez eu ouvi um sábio ortopedista, já um senhor, dizer assim, o corpo é uma máquina. Se você põe uma máquina a usar terrivelmente todo dia, ela vai render todo dia, mas o tempo de vida útil dessa máquina é como de um motor, de uma motocicleta. Ele vai reduzir o tempo de vida, porque o desgaste que vai ter é muito grande, né? Mas, meus amigos, nós estamos falando aqui com a Fabíola Aguiar, que é uma fisioterapeuta que está introduzindo agora na sua atividade de consultório o tratamento por ondas de choque. Depois, no segundo bloco, nós vamos mostrar filme, como é que atua o tratamento. Eu gostaria que vocês vissem agora um novo tratamento de odontologia que está, assim, vamos dizer assim, revolucionando o sorriso das pessoas, inclusive de um ex-companheiro nosso, que é o modelo lá, um manequim que vai aparecer. Até já. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Estamos de volta aí, meus amigos, no segundo bloco do Muito Mais Saúde, conversando com Fabíola Aguiar, uma fisioterapeuta, a respeito do tratamento que ela está fazendo já há 2 anos, né, Fabíola? Utilizando as ondas de choque. Conforme a gente falou no início, conversei com a Fabíola antes de começar o programa, ondas de choque são usadas há muito tempo para tratamento das pedras, dos cálculos renais, né? Que são pedras que se formam com sais minerais que vão se acumulando, cálcio e outros, e essas pedras causam problemas sérios. Ondas de choque se usam para quebrar essas pedras e com bom resultado. E aí você tem a pedra fragmentada em pequenos pedacinhos que acabam saindo com dor, ou às vezes sem dor nenhuma, pelo canal urinário. Vamos dizer assim, a teoria por trás das ondas de choque, no seu caso, para criar vascularizações novas, de destruir calcificações, qual é a teoria que está por trás do seu aparelho? Vou te contar um pouquinho da história da onda de choque, que eu acho interessante para as pessoas poderem ter conhecimento. A onda de choque nada mais é do que uma onda natural, que a gente tem numa explosão de um terremoto, num trovão, na explosão de uma bomba ou de um avião supersônico. Tudo isso forma uma onda de choque. Como que se chegou à questão da onda de choque
propriamente dita para trabalhos na medicina, né? No final da Primeira Guerra Mundial, eles perceberam que os marujos, os fuzileiros navais que estavam no mar na hora que as bombas explodiam, eles morriam, mas eles não tinham nenhuma lesão extracorpórea, nada. Mas por dentro eles tinham que explodir vísceras, assim, né? Mas eles ficaram intrigados por que não existiam lesões externas. E aí eles começaram a estudar a onda de choque. E pensaram, vamos criar aí uma nova arma para o mundo, né? Graças a Deus, não. A medicina, tempos depois, muito tempo depois, começa a estudar a onda de choque como um fragmentador, no caso da litripsia. Né? Isso aí... Para o cálculo renal. Para o cálculo renal, né? Isso aí em torno dos anos 80, mais ou menos, né? E aí, em 90, mais ou menos, eles começam a pegar a onda de choque e pensar no uso para a parte da ortopedia, já que está fragmentando o cálculo interno, porque, de repente, não fragmentar uma calcificação num tendão. E aí eles começaram a usar inicialmente com as fascites ou as tendinites plantares, né? E dali começou o uso em várias articulações e vários segmentos. Então, como que funciona essa onda? Essa onda, quando ela penetra no tecido, ela faz uma cavitação. Então, assim, a gente precisa de um meio, né, que a gente usa o gel para conduzir essa onda. E aí a gente tem uma cavitação tanto a nível extracelular como a nível intracelular. E aí a gente tem o que a gente chama de um processo de mecanotransdução. A mecanotransdução nada mais é do que um agente físico que se transforma em ações bioquímicas, no caso, né? Então, a gente tem uma liberação da cascata de coagulação muito grande no tecido. A gente tem o que é muito importante, por exemplo, porque ele dá uma analgesia muito grande e vem da diminuição da substância P, que é um neurotransmissor importante da dor, né? Ele é um neurotransmissor que é marcador aí de dor persistente, dor intensa, dor crônica. Então, a gente tem uma diminuição da substância P. A gente tem ali também, em seguida, porque a onda de choque eu aplico hoje, mas ela tem uma ação perpetuante. Eu tenho ali em torno de 4 semanas uma formação que é o que o senhor estava falando ali, que é uma neoangiogênese, que é a formação de mais vasos sanguíneos. Então, eu tenho um aumento muito grande do fluxo sanguíneo naquela região. E, junto com isso, a gente também tem aumento de produção de colágeno, o que ajuda bastante na cicatrização, e a gente tem uma liberação muito grande dos fatores de crescimento endoteliais, o que faz a regeneração tecidual. Né? Então, a gente tem uma regeneração tecidual, por isso que a gente usa muito nas tendinites, nas lesões musculares e até mesmo nas lesões ósseas. A gente, com a energia grande, a gente consegue chegar até no osso para estimular uma calcificação melhor. Né? A gente usa nas pseudartroses, aquelas fraturas que têm dificuldade de cicatrizar, e aí a gente consegue usar a onda de choque ali para estimular o osso, o crescimento ósseo. Você me mostrou uma foto no seu celular, né? Sim. De uma lesão. Sim, a foto do ombro. Ombro. E a gente, por conta de você comentar muito essa circulação e melhorar muito a nutrição desse tecido ao redor, a gente consegue ter uma reabsorção de cálcio. Que os focos cálcicos nada mais é do que o acúmulo recorrente da lesão, né? Você fica fazendo lesão em cima de lesão, vai depositando o cálcio. Vai criando uma alteração ali. E ali, na verdade, a gente tem um fibroblasto calcificado ali, né? Um tecido
calcificado. Então, a gente consegue, com essa vascularização aumentada, reabsorver esse cálcio. E aí eu tenho aí uma imagem do ombro de uma paciente, olha lá, que a gente pode ver que tem uma calcificação bastante significativa. À esquerda, né? A imagem da Isso, esquerda. Isso. Tem uma calcificação na borda ali. Isso, bastante significativa, uma diminuição de espaço importante. Essa paciente estava sem função, ela não conseguia ter mobilidade do ombro, ela não tinha os movimentos do braço. Então, depois de 4 aplicações... Ali em cima você tem o quê? A clavícula em cima? Isso, a cromoclavicular. E ali o osso, o húmero. O húmero, isso. E ele não tem espaço quase, na imagem da esquerda. Imagem, não. Né? Isso. E depois de 4 aplicações da onda de choque, a gente teve esse resultado diminuiu aí o depósito de cálcio no húmero, na cabeça do húmero, né? Tivemos ali a reabsorção completa daquela calcificação e um ganho de função muito importante, porque olha o quanto de espaço intraarticular, né? Ela ganhou. Para mobilidade. Ela recuperou todos os movimentos que ela tinha perdido, todos os movimentos do ombro e voltou à função normal dela. Quer dizer, ali além de você usar a terapia de onda de choque, também houve a atividade física que você estimulou, né? Essa paciente foi uma paciente mais complicada porque ela não era uma paciente daqui de Friburgo, ela vinha de fora. Então, ela não estava em processo reabilitativo, não. Foi só onda de choque mesmo. Foi só? Foi só onda de choque mesmo. Ela não fazia atividade física? Não exercitava aquele ombro? Não. Então ficou bem difícil, né? Devia ter uma dor terrível, ela não podia nem mexer. Não, ela não podia mexer, ela tinha bloqueio articular, ela não tinha amplitude, ela tinha 90 graus, eu acho, de amplitude de flexão, as rotações ela não tinha nenhuma, a abdução era quase 0. Quando ela chegou para mim, ela estava com um componente muito, muito complicado. E logo na primeira sessão ela já teve um alívio muito grande. O legal da onda de choque é isso, né? A gente logo no início, a gente já tem uma resposta muito significativa. A abdução era 0? A abdução dela era uns 30, 45 graus. Vivia em abdução, ou seja, o braço colado ao corpo. Que horror, né? Mas isso é comum, né? É comum na lesão de ombro. É complicado, o paciente sente muita dor, né? E ela usava porque ela tinha uma função, se eu não me engano, eu não me lembro qual era a profissão dela, mas era uma função que ela precisava de ombro. Mas e ela já estava num quadro idosa, muito crônico. Não era não. Ela tinha uns 40 e poucos anos. Você não lembra o que ela fazia, qual era a atividade? Não lembro qual era a atividade profissional dela. Que coisa, impressionante. Eu fico impressionado de ver como as pessoas vão se retraindo, né? Mas isso no caso do ombro, a capsulite adesiva, ela acontece geralmente muito rápido também. Não é uma coisa de ter passado muito tempo ou de falta de atenção, não. Às vezes acontece mesmo. De repente, em questão de semana. Você congela um ombro. Que coisa, hein? Terrível, né? É terrível. Imagina a pessoa que o ombro é uma articulação complexa para a gente tratar, mas é um dos melhores resultados que eu tenho é ombro. Você falou que foram 4 aplicações. E essa aplicação, Fabiola, qual é o tempo que você faz? O quê? 20 minutos? É 1 hora? Não, eu demoro 1 hora mais ou menos. Com o aparelho de onda de choque ali? Porque eu não faço só o aparelho, eu acabo manipulando, preparando esse paciente para receber, porque eu acredito que se você consegue reduzir a tensão no tecido, você consegue fazer o tecido reabsorver melhor essa onda. Então, eu uso as minhas técnicas de fisioterapeuta e preparo esse paciente para poder receber a onda. Então, assim, eu trabalho ele antes um pouquinho para poder receber a onda de choque também. Uma coisa que agride muito a pessoa, o ser humano, é a dor, né? A dor, ela causa medo. Então, se a pessoa percebe, se eu mexo o meu ombro aqui, desse jeito dói, então eu não vou mexer. E você vai ficando cada vez mais imobilizada, né? Sim. A gente chama isso de cinesiofobia, né? A cinesiofobia é um problema muito grande, que as pessoas começam a se bloquear com medo da dor. E é justamente o contrário. Quanto mais você movimenta, menos dor você tem. E é difícil a gente fazer as pessoas entenderem isso. As pessoas criam realmente um medo do movimento. E o movimento, ele é extremamente importante para você aliviar a sua dor e manter a integridade articular, né?
E a pessoa vai ficando assim, vai criando uma fobia, né? Se eu mexo, dói, então não mexo. É o que a gente chama de cinesiofobia. Exatamente. Medo do movimento. Meus amigos, estamos aí conversando com a Fabiola Aguiar, que faz fisioterapia, sobre o uso do tratamento com ondas de choque para melhoria, né? De dor, para melhoria de mobilização de articulações, né? E estamos chegando aí ao finalzinho do segundo bloco do Muito Mais Saúde. Daqui a pouco a gente retorna. Até já. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Estamos de volta aqui conversando com a Fabiola sobre o tratamento por ondas de choque. Então, Fabiola, a gente tem aqui um histórico, você já falou, né, o terapia. Agora, os efeitos biológicos você também falou um pouco, né? Agora, as indicações para o tratamento, assim, qual é a principal, maior, ou as principais indicações que você vê para esse tratamento, para essa aparelhagem? Sim. A onda de choque a gente trabalha muito com as lesões do sistema musculoesquelético, né? Então, assim, para lesões de tecido, tanto tendíneo, muscular, ósseo, a gente consegue ter indicações, então, no caso das tendinites, das bursites, tudo que está relacionado a essas estruturas. E aí, então, a gente tem as cervicalgias, as lombalgias, porque a gente tem uma liberação, uma atuação bem importante também nas liberações miofaciais, nas dores miofaciais, porque a gente, além da analgesia que a gente promove, mas por conta também da neoangiogênese, e a gente consegue vascularizar bastante esse tecido, a gente consegue melhorar também a tensão muscular, e a gente sabe que os pontos gatilhos são causadores de muitas dores que, na verdade, a gente acha que é uma coisa e, na verdade, a gente tem um miofacial comprometido ali, né? Então, assim, a questão miofacial é um resultado fantástico. Então, as contraturas musculares agora no inverno, que a gente tem muita contratura, eu fiz muita contratura já esse ano, aquela coisa de abaixou e não consegue levantar e travou e está com aquela contratura gigantesca, eu consigo liberar com uma aplicação, eu consigo tirar o paciente da crise. As lombalgias crônicas, as cervicalgias crônicas, no ombro, em todas as articulações, ombro, joelho, quadril, pé, cotovelos, as epicondilites. Eu consigo também trabalhar as neuropatias, a gente consegue ter uma melhora bem significativa. A neuropatia diabética, uma das mais comuns, neuropatia diabética, mas também as síndromes, tipo síndrome túnel do carpo, Dequervain, e a gente consegue ter umas... A túnel do carpo, esses dias eu atendi no meu consultório, foi uma coincidência até falar sobre isso, 2 senhoras que estavam até com dor terrível, né? Porque aquela compressão, aquele com parestesia, né? Parestesia, com dificuldade da mão, a mão dormente, né?
e estavam fazendo o tratamento. Uma delas me disse que estava até com a cirurgia programada, porque já tinha tentado muitas coisas. E você tem bons resultados. Muitos bons resultados. Já tirei alguns pacientes de cirurgia fazendo onda de choque também. E, como a gente estava falando, tem uma excelente indicação no caso das úlceras também. Isso é interessante. Cicatrização. Né? Eu atendo, assim, quer dizer, não atendo no consultório, mas vejo colegas que tratam de idosos, tenho lá na minha casa de idosos também, problemas, grandes sofrimentos e uma dificuldade enorme para tentar curar, remediar e, enfim, resolver o problema das úlceras de pressão, que é aquela pessoa idosa que fica muito deitada, muito sentada, por mais que a gente mude de posição, né, mudança de decúbito, é uma luta. A gente tem, inclusive, frequentado, a nossa enfermeira, a Luciane, frequentado o pessoal da Unimed, tem lá a Márcia Valderraume. Eles têm um grupo, né, de tratamento de úlceras. E por mais que você use produtos, tratamentos com remédios, cremes, pomadas, é difícil. A úlcera é difícil porque ela precisa revascularizar, ela precisa oxigenar. Isso. E às vezes a gente só encontra uma saída que é colocar a pessoa naquelas câmaras hiperbáricas que a gente tem em Petrópolis, acho que agora em Teresópolis também. Em Friburgo a gente não tem. Não tem. Tem da Marinha, lá no Rio, e em Niterói tem um grupo que tem. Mas é difícil levar o idoso lá, o idoso aceitar ficar ali dentro, porque aquilo dá uma pressão, né? A gente consegue ter um excelente resultado com a onda de choque, exatamente por estimular aquela cascata de coagulação, por estimular a cicatrização, né? Então, a gente tem excelentes resultados. Porque a ideia aí é levar o oxigênio e sangue. Sim, você melhora. Através da circulação, o oxigênio chegar ali no tecido morto, né? Sim. Você tem algum paciente, Fabiola, que você esteja tratando, o idoso vai a você ou você que tem que ir ao idoso? Porque eles têm dificuldades até de caminhar, de tudo, né? Então, geralmente quando vem para mim é o paciente com aquela úlcera varicosa, ou, né, que vai ao consultório, né? Eu ainda não peguei aqui em Friburgo para tratar nem com uma escara, de repente, né? É a úlcera de pressão. Isso, que a gente fala. E aí, na verdade, mas na teria úlcera varicosa, ela tem semelhança, porque ela surge por falta de oxigenação. A mesma situação, né? E você, nesses casos, com o seu aparelho, você conseguiu o tipo de resultados que te satisfizeram? Sim, que fecharam. Fechou a úlcera mesmo? Fecharam, sim. Pessoas jovens, pessoas idosas? Não, idoso. Eu gostaria depois de ver com você da gente tentar em alguns, tem lá duas pessoas que até piorou muito no caso dessas pessoas por hospitalização por outras razões. Por infecção respiratória, infecção renal, que é o mais comum. Porque aí tem também toda uma alteração metabólica, né? Que também complica, né? Aí eles ficam no hospital e ficam deitados, aquelas camas. Enfim, é uma dificuldade grande. Para o próprio hospital, o paciente idoso é um paciente difícil, porque ele é frágil, ele lá dentro pode pegar infecções por outras bactérias, ele vai por uma coisa e acaba complicando com outra, né? Mas eu gostaria depois de ver isso com você. Mas a sua experiência foi boa, foi positiva? Foi positiva, bem positiva. Porque o mecanismo da úlcera de pressão e o da úlcera varicosa é parecido, ou seja, é por falta de oxigenação no tecido, né? Isso. E quantos casos que você se lembra, assim, que você está tratando ou tratou de úlcera? Quantos? Você tem ideia? Foram muitos? Não foram muitos, assim. Mas o resultado foi bom. O resultado foi bom. Interessante, muito interessante mesmo. Agora, a gente tem como mostrar ali... Isso, a aplicação, né? Sim, tem imagem de um paciente fazendo tratamento. E
aí é o que todo mundo pergunta. Se dói, é a primeira pergunta que me fazem. É uma onda de choque elétrico. Isso é importante deixar bem claro, né? Que não vai dar choque em ninguém. Na verdade, é uma onda acústico-mecânica, né? E é um impactozinho que o paciente sente na hora que está recebendo a onda. E a dor, a gente modula, né? Não é para ser uma coisa desconfortável. Isso, no ombro do paciente. Não é para ser uma coisa desconfortável para o paciente, é para que ele possa suportar o tratamento. Não é, a nossa intenção é tirar Esse aparelho aí é o aparelho que leva a onda de choque ao local. Isso. Mas essa onda de choque... Ela é igual uma aparelho armazinha, de ultrassom, né? quase. Não, ele é uma pistola. Uma pistola. Agora, o aparelho que produz a onda de choque está fora ali, não apareceu? É aquele quadrado maior. Não deu para aparecer ali, né? Eu acho que apareceu no começo. Lá, tá vendo? São 2 módulos. Um motor, naquele aparelho maior, que é um pneumático que fica na parte de baixo. Que é produzido a onda de choque, e aquele menor, a pistola, que leva a onda ao local. Isso. Interessante. Ali dentro da pistola tem uma bala, que ela é impulsionada e ela que explode fazendo a onda. Isso foi gravado no seu consultório? No meu consultório. Lá na sua clínica, lá no edifício... Dom Pasquale. Interessante. Esse rapaz, o problema dele era o quê? Era uma tendinite de ombro. Tendinite, né? Interessante. Mas aí você trata todas as tendinites? De ombro, do calcanhar? Ombro, joelho, quadril, pé, muito pé, muito. É uma coisa que a gente tem que procurar. Esse rapaz, pelo aspecto, ele é o quê? Um atleta, ele? Ele joga futebol. Ele joga. E machucou o ombro, deu problema no ombro. Deu um probleminha no ombro. Era de se esperar no joelho. Ou no tornozelo, ou no pé. Está no ombro, ele né? Tá no ombro. Que não seria mais próprio para um atleta de basquete, de vôlei. Mas o ombro não tem muita escolha, assim, né? Você pode ter algumas situações que propiciam, mas o ombro é uma lesão meio incógnita, assim, né? Mulher, por exemplo, a partir dos 45 anos, dos 40, 45 anos, tem uma incidência muito grande de fazer tendinite calcária de ombro. E sem necessariamente ter um fator causal, né? Eu tenho 2 amigos, 2 colegas médicos que não tem nada a ver, assim, de forçar demais, mas que tiveram problemas no ombro. No ombro? Com o manguito rotatório. É muito comum. Interessante, né? Interessante. Eles usam aquilo como a pessoa que escreve, como gerente de banco, como... Não tem um desgaste de ombro. O problema do ombro é que a gente altera muito a biomecânica do ombro, principalmente em função de tensionamento escapular. Então, a gente perde muita função daquele complexo escápulo-humeral e aí você trava um pouco a escápula e sobrecarrega mais o ombro, né? E essa coisa da gente ser muito tensa, levar o trapézio, rodar o ombro, isso altera a biomecânica do ombro, o que propicia mais essas lesões de ombro também. Agora, as indicações, você já nos falou, são essas indicações de dor, de lesões articulares, né? De fibroses. Fibrose, a gente tem um resultado fantástico também, liberação de fibrose pós-operatória ou... qualquer tipo de fibrose a gente trata muito bem também com onda de choque. O resultado é excelente, a liberação. Essas lesões reumáticas, quer dizer, artrites reumáticas, artroses, causadas por processos inflamatórios crônicos, ali você consegue um resultado? Olha, eu já fiz muitos pacientes de artrite, principalmente, que a gente consegue ter um bom resultado naquelas artrites periféricas, né? Da melhora da função, da melhora da dor, da liberação dos pontos gatilhos, os miofaciais, né? Na fibromialgia, por exemplo, a gente consegue ter um resultado muito significativo por causa dessa liberação miofacial, também porque a melhora da dor. A fibromialgia é um tipo de dor que não tem assim como diagnosticar. Por exemplo, a diabetes você diagnostica.
uma lesão óssea, você faz um raio-x, mas a fibromialgia não tem exame de sangue que diga, nem raio-x. Mas a gente tem hoje já um arsenal de questionários específicos para isso, que vão concluir aquilo. Então, a gente consegue melhorar bastante em função de trabalhar o miofacial da paciente, né? Então, assim, com dor, a gente consegue trabalhar com muita coisa. Ajuda, né? Muita coisa, muita coisa. E o benefício da gente ter uma técnica dessa, porque, assim, a gente não tem radiação, não tem nenhum tipo de internação para fazer um tratamento desse, você pode manter sua vida diária normalmente, sabe? O tempo é muito menor de tratamento, né? Porque a gente aí vai variar de 4 a 5, 6 sessões, se for necessário. Não é um tratamento longo. Então, assim, tem muitos benefícios a onda de choque. Fabíola, é pena que o nosso tempo aí chegou ao final. Já ali o Noé me avisou que se a gente não acabar, nós vamos pagar uma multa. E eu e você não queremos pagar a multa, né? É uma brincadeira aí. Meus amigos, nós ficamos aí conversando esses 3 blocos do Muito Mais Saúde de hoje com a Fabíola Aguiar, que faz um trabalho fisioterápico com ondas de choque, né? O aparelho, eu vi aí ela mostrando, eu não vi lá no local. Mas a empresa que produz é uma empresa muito tradicional na Europa. Eu comprei junto com um amigo, o Dr. Homero, compramos um aparelho dessa empresa alguns anos atrás para cirurgia por videolaparoscopia, e ela comprou também, adquiriu lá na H-Strat, né, no Rio, que é uma empresa também muito conceituada. Eu agradeço, Fabíola, a sua vinda aqui hoje, né? Sempre, tudo que a gente informa, eu acho que é válido. Sim, né? As pessoas ouvem falar, puxa, quem sabe isso possa ajudar o papai, o meu tio, a mim mesmo, né? Enfim, e é válido. Essas informações sobre saúde, eu sempre até brinco e digo, isso é um trabalho de responsabilidade social aqui da TV Zoom. Quanta gente já veio aqui falar, quanta informação, e informação é sempre proveitosa. Né? Sim. Quem está assistindo você diz, olha, eu tenho uma dor aqui que até hoje já tomei 200 remédios, me arrebentei o estômago e não resolveu. Não custa ir lá e experimentar. Lógico, né? Lógico. Agradeço muito, Fabíola, a tua vinda aqui e peço a você que se despeça dos nossos telespectadores para a gente então poder encerrar antes de pagar a multa. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto que é fascinante, que eu sou apaixonada por trabalhar com as ondas de choque e poder proporcionar esse ganho a esses pacientes que já sofrem há tanto tempo com dor e terem a melhora e a volta da qualidade de vida, que para mim é o mais importante do que tudo. Você poder dar função novamente para um paciente é muito bom. E quem quiser conhecer a técnica ou quiser saber, é só lá no Dom procurar Pasquale. no Dom Pasquale. E quem não sabe, é um edifício que fica ali do lado do Banco do Brasil. Entre o Banco do Brasil e o Bradesco. E o Banco Bradesco. Eu estou entre os dois bancos. Você está entre os ricos, está entre os ricos. Meus amigos, uma boa noite para vocês, agradeço a atenção. E aqueles que acharem que a Fabíola possa ajudá-los, procurá-la, né, e fazer o teste com a experiência, né, física da terapia de onda de choque. Um abraço para todos e até semana que vem. Tchau. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.